Olá para você que está aí. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aqui na Casa de Autocuradores, @Renata Teixeira. Onde quer que você esteja ouvindo ou vendo. Todas as nossas lives ficam lá armazenadas no casodeautocuradores.com.br, que é um oferecimento de velas Catumbi. Velas de qualidade, simples de usar, você queima em cima, ela vai até embaixo, acabou, Veganas, fácil. velas veganas. Veganas, não tem uma gordurinha ali. E hoje quem que a gente vai conversar, Rê? Hoje nós vamos falar com a Laura Cavalcante. A Laura faz diversas coisas, professora, instrutora de yoga, de meditação, terapeuta ayurvédica, enfim. Laura entende tudo ali sobre a parte da Índia, os conceitos, as terapias, mas hoje nós vamos conversar sobre meditação junto com a Laura, que já chegou aí. Laura Cavalcante Om. 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 Mani, Padme Hum. Oi! Olá! Boa tarde, tudo bem? Olá! Entendi tudo da Índia. Eu nunca viajei para a Índia, né? Queria entender tudo. Só entendo por livros, viu? Olha, eu tive o prazer de ter aula com a Laura e sei do que eu tô falando, que ela entende. Pelo menos ela expressou isso de uma maneira muito bem. Aprendi muitos conceitos, mantras, mudras e meditação foram as aulas que eu tive. A Laura, que também é professora de alguns módulos na pós-graduação de naturopatia, e eu tive a honra de ser aluna dela lá na pós. Ela me deu aula de mantras e mudras e de meditação. Certo, Laura? Certo. Laura, para o pessoal que não te conhece, queria que você falasse um pouquinho de quem é você, do seu trabalho. Apresentação, né? Às vezes é curta, às vezes eu falo mais que devo. Temos 1 hora. Ai, tô brincando. Eu comecei a praticar yoga tem uns 20 anos. Aí eu sou formada na área das exatas, formada em estatística, então trabalhei bastante em bancos e nesse sentido eu sempre digo que eu conheço o universo de quem trabalha o dia todo e fica o dia inteiro longe dos filhos e acorda cedo, volta no fim do dia, passa o dia inteiro numa cadeira. Eu conheço muito esse universo, até terapeuticamente como é. E aí eu comecei a praticar yoga e aquilo foi tomando corpo assim na minha história, na minha vida. Eu fui fazer uma formação de yoga de 3 anos, mas não com a intenção de profissionalizar. Eu gostava, né? Eu gosto da estatística, da matemática. Minha cabeça gosta, apesar que hoje eu não uso para nada. E nem para fazer conta de restaurante, não faço. E aí eu comecei a fazer esse curso e a coisa foi tomando um propósito, um sentido muito maior, né? Eu já sempre fui envolvida com as coisas assim da existência, né? Eu vejo que você é taróloga, eu tenho um tarô bem antes de começar a fazer yoga. É engraçado isso, né? Assim, tem essa conexão com os sentidos das coisas. E aí eu fiz, e depois eu acabei mudando de cidade, né? Comecei a dar aula de yoga, fiz uma transição profissional mesmo num momento onde não tinha tanto, não existia Facebook, não tinha esse acesso todo da internet com essas informações. Então foi um processo assim bem natural. Aí depois eu comecei a estudar Ayurveda, que também faz parte, né? Você falou da Índia, faz parte dessa cultura védica, as coisas estão associadas, né? A linguagem do yoga e do Ayurveda como sistema de cura, elas são similares, então é normal, né? As pessoas acabarem misturando a filosofia com o sistema de cura. E aí fui estudar, e também a minha filha pequenininha tinha uma questão que eu queria entender, né, nesse formato do saber natural para tratar. E aí segui, aí comecei a dava aulas num curso de formação de yoga, de Ayurveda, aí começou a meditação tomar um corpo também sem assim, eu tive que a meditação surgiu e eu tive que aprender a falar sem a linguagem
essa linguagem indiana tão fácil para quem faz yoga e Ayurveda. Eu tive que aprender a falar com palavras, porque meditação para o yogi é dhyana, é uma palavra em sânscrito. Você fala, sou indiana, que nem fala asana, pranayama. Então eu fui desaprender isso para poder, quando você vai, por exemplo, fazer um trabalho na comunidade, você não chega lá e fala Ayurveda, você não fala essas palavras, né? Vamos fazer asanas, fica tudo muito longe de uma linguagem popular de acesso. Aí eu fui estudar essa saúde integrativa, que usa nomes mais fáceis. A própria naturopatia também é um ensino para mim nesse sentido, falar naturopatia, uma coisa que abraça tudo, mas que tem uma linguagem. Naturopatia já é uma palavra mais fácil de falar, né? Então eu fui aprender isso, essa linguagem. E na meditação também, eu fui descascar dentro de mim a meditação assim, por ela mesmo, sabe? Pura. Porque é fácil você entrar na meditação quando você já faz yoga. Existe todo um caminho preparatório. Você faz posturas, você faz os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Você vai num caminho que te leva, né? E agora, a meditação só por ela, como a gente fez ali na naturopatia, ou como vamos dizer, tá na linguagem popular hoje, está na moda, né? As pessoas querem fazer só meditação, livre de qualquer dogma, livre de estar associado a até uma cultura religiosa. Alguns se identificam com isso, né? De fazer uma meditação do budismo, do hinduísmo, do cristianismo. Alguns gostam, tem uma natureza mais devocional. Outros gostam desse vínculo com yoga e outros querem apenas, né, pelo menos num primeiro momento, experimentar aquilo que também fica tão difícil de definir para essas pessoas, né? O que é a meditação, esse silenciar a mente, que possibilita ir para um lugar mais profundo, né? Não só como num primeiro momento as pessoas buscam meditação para aprimorar a sua concentração ou diminuir a ansiedade, né? Isso é bem uma linguagem comum que as pessoas inicialmente buscam. Esse momento do isolamento, no começo, né, alguém postou que as palavras mais procuradas no Google eram Deus e meditação, porque as pessoas falaram alguma coisa para acalmar essa mente. Elas mesmas sentiram que estava pesado para a mente, tá pesado, né, para algumas pessoas. Alguns se adaptaram até, mas eu tô falando, Rê, se você quiser perguntar. Não, vai. Você viu que eu vou embora. Mas as pessoas têm buscado, já estavam nesse caminho, acho que antes disso. Acho que a internet contribuiu muito para a mente ficar, a gente ficar assim, sem condições desse controle. Antes, né, já existia a mente ativa, já existia bastante o excesso de pensamento, os conflitos emocionais, tudo que as pessoas pudessem investigar através do autoconhecimento. Mas agora as pessoas nem saber disso, elas não estão dando conta da bagagem que está dentro da cabeça. Então elas vão, meditação, meio até sem saber o que pode vir a ser esse negócio. Mas... Eu aprendi muito com você nas aulas. Eu, na verdade, desconstruí o conceito que eu tinha de meditação, porque eu venho eu comecei a prática de yoga em academia, não era escola de yoga, que a gente já é diferente. Depois eu fui cair lá no The Rose, que não é yoga. Enfim, né? Quem pratica yoga tem uma percepção diferente da linha que eles seguem, enfim. E para mim, até então, meditação estava diretamente ligada a isso. Sim. E aí nunca tinha passado pela minha cabeça que é um mundo muito mais vasto, que você desmembrou, né? Que não tem uma forma única, uma forma de se meditar e com uma única intenção. É um campo muito mais extenso que isso, né, Laura? Sim, sim. É extenso, até mesmo ali né, quando a gente começa a abordar, e eu gosto dessa ideia não só para meditação, acho que para tudo, para o yoga. Em vez de você fechar no meditação yoga isso parece que dá uma definição única
e a gente perde a possibilidade de olhar de outras formas ou como outras pessoas experimentam. Então, a gente começa ali a ideia da meditação colocando várias possibilidades do que ela pode vir a ser. Essas respostas, elas não são excludentes, elas são complementares, né? Ela tem o aquietamento da mente, ela melhora a sua concentração, ela pode te levar a uma conexão com o divino. Então, essas coisas, elas se somam na experiência, né, de fato. Mas eu gosto muito, eu até estava a gente refletindo, eu também tenho dado muita aula de meditação nessa época do Covid, e eu gosto muito de uma definição, ele chama Swami Shivananda, é um yogi, né? É um livro, acho que para quem gosta dessa linha de yoga, é o livro que eu, você já leu? Concentração e meditação. Concentração e Meditação, chama o livro. Acho que vamos dizer assim, está entre os 5 melhores. Mas com essa visão, com essa linguagem indiana, então nem todas as pessoas que buscam meditação vão ter facilidade no primeiro momento com esse livro. Então ele coloca assim que a meditação, ela é um fluxo contínuo de percepção. Essa frase, ela é assim, talvez acho que é a mais perfeita, porque você entra em um fluxo contínuo de percepção, mas essa percepção, ela não é uma atividade intelectualizada da mente, porque essa percepção permite que você olhe a mente pensando. Quando você olha a sua mente pensando, você está em outro lugar, você não está identificado com essa mente. E é um contínuo. Esse contínuo da meditação, ele permite que a natureza se manifeste, né? Ele permite a gente, né, você nessa percepção, você consegue compreender a natureza, perceber a natureza, o divino da natureza e, eventualmente, essa ideia que, né, se explora e que uma linha mais ainda profunda do que a meditação coloca, que é a unicidade, a unidade. Só mesmo percebendo a natureza, você pode se integrar a ela, se perceber parte dela, não identificado com a mente. Então, esse fluxo contínuo de percepção, ele é o estado de meditação. E as pessoas não só confundem, mas é o processo para chegar lá, e mesmo eu faço em aula, é um passo antes, que é a concentração. Então, esse livro, ele perfeitamente divide, mas no fundo é assim. Tudo que a gente vê na internet, quando as pessoas falam a aula de meditação, mesmo eu, quando dou aqui, você está refinando a concentração das pessoas. Porque quando ela está no estado de meditação, ela já nem percebe aquele som do professor conduzindo. Ela não percebe... Isso é sensacional. Desculpa te cortar, mas isso é sensacional, porque é uma percepção que eu tive a vida toda. Meditação guiada. Então, não. É isso. A meditação guiada, ela é para refinar a sua concentração. Devia se chamar concentração guiada. Mas a gente usa a meditação porque há um momento que você não sabe mais, né? Que não é muito perceptível. Aonde vai da concentração para a meditação. Porque para meditar é preciso se concentrar, é preciso refinar o pensamento em alguma coisa, seja num objeto, numa deidade, seja na respiração, seja na luz de uma vela, seja num sentimento, eu vou me concentrar na compaixão, 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 ou vou me concentrar numa cor, alguma coisa que refine intensamente a sua mente, que eduque. E essa educação, ela leva tempo. Então, de fato, todo o nosso exercício para a meditação é exercício de concentração. Né? Tanto eu quando dou lá na aula, mesmo quando a gente vê na internet, enquanto a gente está falando e está sendo ouvido, é um refinamento. Você conduz as pessoas mentalmente para refinar a concentração. Mas, de fato, na hora da meditação, a pessoa está no desfrute daquilo. E o desfrute daquilo não necessariamente com certeza ele não está ouvindo o palestrante falando alguma coisa assim. Por isso que quando a meditação leva muito para um lugar e para o outro, é difícil a pessoa se concentrar. Imaginando como a gente chama aqui aquele... Conduzir vamos falar assim, para uma cachoeira e dar um passeio. Aquilo ali, né, sugere que a mente vai passear.
É mais fácil a gente, né, pensar numa cachoeira, dali já toma um sol, já vai para uma história com a mente. Então tem que tomar atenção que tipos de pessoas e que tipo de ferramentas de concentração a gente oferece. Cada um também tem uma natureza. Isso é um pouco até do Ayurveda, né? Qual é a natureza que você vai oferecer para as pessoas que são mais práticas, mais céticas, mais mentais? Cada um vai ter uma expressão mais fácil de concentrar. Então não necessariamente a forma de concentração que serve para mim vai servir para o André e vai servir para outra pessoa. Cada um tem que perceber, se conhecer. Sim, sim. Vale passear um pouco por tudo, mas é bem claro, alguns gostam de alguma coisa voltada com o som, outros gostam de visualização, outros gostam de fazer um pouco de respiração, porque a respiração ela já está ali acontecendo. Então você vai ainda se concentrar naquilo que é seu. Você vê algumas pessoas que eles fazem aquelas medidas de cérebro que entram em estado profundo de meditação. Tem um vídeo dos monges lá da linha lá do Dalai Lama, tem um vídeo que eles fazem a medida. Então, eles entram em meditação profunda em menos de 3 minutos. Uma coisa assim, é uma coisa impressionante. Mas eles estão refinando essa concentração a vida toda concentrados. Você faz aquilo, então é um contínuo. Será que eles realmente saem até desse estado? Mas no sentido da medida, quanto mais esse fluxo contínuo de percepção, pode ser que alguns não saiam dele, que seria o que se chama de iluminação, de samadhi. A pessoa fica nesse fluxo contínuo de percepção, não identificado. Mas, obviamente, uma hora ela tem que comer, uma hora ela tem que tomar banho, então ela vai captar sentidos. Você sente água quente ou fria no corpo, isso gera uma emoção, não tem como, né? Então você vive a vida, de fato. Você come, nossa, tá amargo, tá muito salgado. Então os sentidos fazem a gente ter sensações e emoções, né? Por menores que sejam. A ideia para quem tem a intenção de meditar, de perceber esse fluxo contínuo e, eventualmente, algo mais profundo, como perceber a natureza do ser humano e desassociar um pouco nos nossos gostos e aversões, ou seja, estar mais livre, né, daquilo que são as pegadinhas da mente. Isso é o caminho do meditador, né, que nos conduz a essa paz, nos conduz a menos identificação. Então, você leva a vida com mais fluidez. Esse é um desfrute do meditador e da pessoa que se realiza. Mas hoje, tudo que a gente tem é para desconcentrar a mente. Você vê isso nas crianças, você vê as pessoas estudando, né, uma matéria, vendo o celular e comendo tudo ao mesmo tempo. Então, aonde está a concentração? Tudo estimula a desconcentração, né? A internet estimula a desconcentração. Matérias variadas o tempo todo. E quando você também... As pessoas têm uma ideia que é do capitalismo de se enjoar com as coisas, não tem um pouco? Enjoei daquilo outro. Isso também fica dando diversidade para a mente, gostos e desgostos. Então, a gente vive numa sociedade onde tudo é estimulado. Para concentração, existe um esforço muito grande. Nesse sentido, não é fácil meditar, mas acho que o meditar em si não é tão difícil. O difícil é você se concentrar. O difícil é o conseguir... O caminho até lá. É o refinar essa mente. É se livrar um pouco de tanta opção mental que tem, né? Quem quer se livrar? Você vê que tem pessoas que dizem assim, não, meditação não é para mim. Mas ela não sabe nem aonde aquilo vai realmente levá-la. O que ela tem dificuldade já é essa concentração. Ela não quer deixar o celular, não quer deixar alguma coisa, e muito menos a possibilidade de olhar uma respiração ofegante, uma coluna que não se mexe há meses. Aí começa as dores, né? Porque você vai olhar para meditar, existe algumas coisas que você tem que passar. Você tem que olhar pro corpo um pouco, minimamente. Não é fazer os exercícios, por isso até desassocio do yoga.
Mas quem não tem conforto na coluna vai ter mais dificuldade para permanecer, né, nesse estado de silêncio. Como que começa? Quero meditar, tá bom? Começou a live assim. Antes da live, o André falou, olhou para mim e falou assim: eu não sei nada sobre esse assunto. Eu falei: ótimo! Que bom! Perguntar, aproveite, temos um especialista aqui. Tá bom, você me vendeu, gostei. Como que eu começo? Bom, se você tiver um impulso, uma chaminha realmente de começar, porque a pessoa precisa ter esse impulso, seja para meditar, seja para ir num terapeuta, num naturopata, a pessoa precisa ter um estímulo para em alguma coisa diferente. Muitas pessoas também se estimulam essa chaminha do yoga, às vezes sem saber. Então, as pessoas surgem por vários motivos, né? O que você gostaria de meditar no primeiro momento? Por quê? Curiosidade? Ou porque você está muito desconcentrado? Ou porque você está muito ansioso? Ou porque você quer conhecer a tua verdadeira natureza, que seria já uma pessoa que já investiga isso de alguma forma? O que te impulsionaria a experimentar meia hora ali de uma aula? Estou te perguntando. Por exemplo, uma coisa que eu tenho sentido dificuldade. Às vezes é na própria concentração, de fato. Quando eu me concentro, eu trabalho maravilhosamente, eu faço o que eu quiser maravilhosamente, mas estoura uma bolinha do meu lado, acabou a concentração, vai embora, e para eu retomar demora muito tempo. Sim, mas você queria aprimorar essa concentração? Porque, vamos supor, por uma atividade específica, você até tem um nível bom. Como algumas pessoas têm, né? A pessoa se concentra no estudo. Talvez tenha uma facilidade maior. Mas você poderia se estimular. Quero melhorar a minha concentração. E a partir dessa experiência, você ganharia, né, abriria uma porta. Abre uma porta de possibilidades. De você... A hora que você fechar os olhos, você já fez essa experiência uma vez? De fechar os olhos e ficar 3, 4 minutos sem movimento? Você já... Sim. Sem pensar ainda. E sem dormir, já aconteceu uma vez. Ó. Não, sem pensar tudo bem. Porque o pensamento vai vir, deixa ele vir. Sim. O pensamento a gente doma mais na frente. Primeiro precisa domar o corpo, né? Você precisa... A hora que você senta para ficar quieto, a tua coluna, as costas, o joelho, começa tudo a surgir intensamente. A respiração, se a gente for olhar para a respiração e você tem rinite, sinusite, você já vai ficar incomodado. Você fala, nossa, tem alguma coisa muito me incomodando. E aí você começa a se olhar um pouco mais, né? A ver... E nisso tudo as reflexões começam a surgir. Para quem realmente experimenta. Será que eu preciso movimentar um pouco mais a minha carroça? A Thaís fez uma pergunta que eu ia fazer. Você falou sobre a postura e a sensação do corpo. A Thaís perguntou, não pode meditar deitada? Essa é uma pergunta que eu ia fazer sobre a postura. Tem uma forma correta para se meditar? Não tem. É uma forma confortável para cada um. O deitado é uma possibilidade. Se você pensar uma pessoa que está acamada no hospital ou em casa, que não anda, ela pode muito bem começar a refinar a meditação. Seria, inclusive, uma boa opção, né, para essas pessoas. Mas a maioria das pessoas que for realizar isso assim como entretenimento, alguns vão dormir. Né? A pessoa que tem facilidade, é verdade. A pessoa que tem... Exato, eu já estou olhando para ele e já acho que ele tem um potencial dormidor. A pessoa que tem tendência para dormir, ela encosta a cabeça, é a mensagem subliminar, né? Aqui é um lugar de repouso. Como algumas pessoas entram no ônibus, no metrô, encostam a cabeça e dormem profundamente. Então, mesmo sentado, se você encostar a cabeça, pode ser que você durma. Nesse sentido, não. Mas se você não tem dificuldade de dormir, não tem facilidade para dormir, até como um indutor de silêncio, para quem tem insônia, seria uma possibilidade. Deita, fica com o corpo distribuído igualmente e
E aí começa um processo, mas tem que tomar esse cuidado com o dormir, tá? Agora, a postura, para iniciante, eu sugiro a cadeira. Não sentar no chão como a gente faz como no yoga. Porque o chão, ele precisa de uma articulação de quadril, precisa ter uma coluna já mais estabilizada. Então, a cadeira é onde eu mesma, aqui estou na cadeira, depois, daqui a pouco eu vou dar aula, eu vou ficar nessa cadeira. O quadril, os joelhos, assim, o básico, ele fica mais confortável. Aí você vai trabalhar mais a sua mente, né? A mente vai ser o segundo desafio quando o corpo não é desconfortável. A Fabiana Almeida falou: falem sobre as restrições. Do ponto de vista científico, sabemos que a meditação não é para todos devido a algumas patologias. Acontece isso? Acontece. A patologia física nem sempre seria uma restrição, né? Se a pessoa tiver um problema no joelho, ela senta numa cadeira ou pode fazer deitado. Então, mas ele pode ser restritivo se você for num lugar que só possa sentar no chão, que não tenha cadeira. Então, aí seriam patologias físicas. Agora, você tem algumas questões na mente que são abordadas hoje, tem literatura sobre isso. O pessoal da ciência tem investigado bastante e aí como dois caminhos. Fala um pouquinho do esquizofrênico, que tem uma tendência a ter um mundo paralelo, então a hora que fecha os olhos tem uma tendência a isso. Mas existem grupos específicos para essas pessoas com resultados excelentes de trabalho. Então não é uma coisa limitante. O que você não pode por uma meditação, como talvez uma pessoa que não saiba dar o suporte. Então, quando esse trabalho é feito com um profissional da área da saúde mental, junto com o meditador, ou ele é o próprio meditador, aí funciona muito bem. Como tudo, você tem que ter o suporte. Isso acontece também no yoga, assim, uma pessoa tem uma lesão, o professor de yoga ele não é obrigado a conhecer de fisioterapia. A pessoa tem que ir no fisioterapeuta e o professor de yoga não necessariamente. Existe o yoga terapêutico, mas para quem já tem algum vínculo com esse saber tratar. Senão, fica uma responsabilidade que não é do professor, né? Ele acaba abraçando alguma coisa a mais. Então, tem essa questão da mente e existem algumas outras questões. Por exemplo, a pessoa com estado profundo de instabilidade mental, talvez ela não seja a melhor terapia a pessoa meditar. Ou uma pessoa que está com, vamos supor, um filho doente no hospital. Essa pessoa quer estar acordada, essa pessoa quer um outro tipo de terapia. Ela não quer fechar os olhos e relaxar a cabeça, sendo que a cabeça dela tá... A hora que essa pessoa fecha os olhos, ela vai para uma dor muito forte. Então, você pode dar outras terapias para essas situações mentais agudas, assim, sabe? Que a pessoa tenha choques, assim, de dor, né? Não seria o ideal. Então, mas também tem muita gente que brinca. Eu vi nesse caminho das contraindicações, que são poucas, porque a meditação você precisa de um corpo, uma cadeira ou nada e respirar. Mas para algumas pessoas, sim, porque as pessoas têm uma tendência a oferecerem realmente a meditação agora como se fosse a cura de tudo, e não é bem por aí, né? Não é um remédio de farmácia. É muito chato quando a gente pega algumas terapias, alguma como yoga, não é com esse conceito de, né, isso cura dessa forma, pílula mágica. Não, é um processo de autoconhecimento que te cura. Aquilo é só uma via que te leva, né? Então, assim, tem algumas questões da meditação que eu já vi assim, na internet, pessoas que vão para retiros de meditação, mas já estão mentalmente muito instáveis, já são. E aí chega num retiro com horas de meditação profunda, uma alimentação mais silenciosa, tudo, e aí tem alguns tipos de surto. Acontece em N situações. Então, aí essas pessoas criticam, às vezes, a meditação. Foi o meu fechar aqui, tá a bateria. Mas tem que olhar, o contexto que vai, né? Você vai surfar
num mar de 5 metros se você nunca subiu numa prancha? Não vai, né? Você tem que saber onde você está indo. E as pessoas brincam um pouco assim com essas terapias, né? Querem experiências assim, mas não tem um caminho de preparação. Não prepara não tem a sua paciência, né? A Não tem a disciplina, a paciência. paciência. Disciplina, porque no fim, a meditação, ela, né? Se você for realmente aprofundar isso, ela está envolvida com a alimentação, ela está envolvida com a reflexão de condutas éticas, ela está envolvida com isso. Você vê que tem pessoas, vamos olhar lá na política, no limite do oposto né, de questões éticas. Essas pessoas, muitas vezes, elas não vai acontecer na vida dessas pessoas um caminho espiritualizado. Porque, né, conceitos assim de base não estão na passagem da vida dessas pessoas. A mente está direcionada, né, para o consumo, para o obter. Então, algumas coisas também são... A gente abandona algumas coisas no processo de autoconhecimento. Não que a gente abandone a vida, mas quais são os valores que ficam associados a isso? O que você desenvolve? O que você abandona? Isso tudo é reflexivo. E a alimentação também. Uma alimentação que embota a mente, que deixa a pessoa excitável, várias formas de alimentos mentais, vai ser mais difícil o caminho do meditante. Então, uma certa purificação facilita, né? Não é necessário. Então, se eu bater uma feijoada aqui e tentar meditar, vou ter uma certa dificuldade. Vai. Se você fizer aquela deitada, você vai ter uma séria dificuldade. Ainda tem a cachaçinha ali depois. É aquela coisa. É possível, para quem já faz a técnica, o impacto pode não ser tão grande. Mas quem é o iniciante, o impacto é maior, porque ele não sabe nem concentrar. Então, mesmo quando algumas pessoas chegam num estado profundo, elas falam, você pode, nesse sentido, abandonar tudo, você não está apegado nem mesmo àquelas técnicas, nem mesmo às restrições. Mas para o iniciante, um esforço é necessário. Se a gente não tiver disciplina, vai realizar o quê nessa vida? Em tudo, não estou nem falando da meditação. Né? O que a gente vai fazer aqui no Covid? Se a pessoa não tiver uma disciplina para estudar, para fazer uma atividade física e ter um pouco de conforto, ou meditar, ou cozinhar, qualquer coisa, tem que ter disciplina e dedicação. No relacionamento, você tem que ter dedicação, senão as coisas desandam. Você tem que abrir mão de coisas o tempo todo. Então, é assim. A meditação não seria diferente. A meditação não é mágica. Ela não é a pílula de... Mas ela é mágica no sentido de quando você se torna perceptivo, você experiencia a vida com outro olhar. Né? Você tem uma outra percepção para as coisas. Você realmente enxerga, percebe a natureza como ela é. E nesse sentido divina. A natureza é divina. Tudo, você vê o sol, a lua, os ciclos todos acontecendo. E quem está perceptivo a isso? Quem medita, quem reflete, quem se permite conectar com os aspectos da natureza que somos nós. Mas a nossa vida caminha muito pro artificial. Então, tem que escolher um pouco para onde vai. E aí? Tem uma pergunta do Rafael, treinador RRF, que é: qual a diferença de meditação, concentração e atenção? E atenção. A meditação e a concentração a gente até abordou bastante, Rafa, no começo. Né? Essa concentração ela é o refinamento da mente, essa preparação para esse estado de meditação, né? Esse estado de silêncio dos pensamentos. Vamos dizer isso de uma forma simples, a gente acabou até definindo como um fluxo constante de percepção, mas de uma forma mais simples, o silêncio, o não pensar, o não ser reativo à captação dos sentidos. Então, a concentração é uma preparação. É você refinar a mente para um objeto de percepção, seja a chama da vela, algum som,
uma visualização. Então, isso é uma concentração. Uma deidade entoa mantras, né? Qualquer coisa que você concentre, concentre em um ponto específico. E a atenção plena, que a atenção plena também é o nome que dão para um método de... Atenção é esse estado de alerta, né? Eu acho, né? Fique atento, atenção. Acho que faz sentido nesse... atenção plena. Gosto mais da percepção, mas, enfim. Que mais? Tem outra pergunta aí, não tem? A Fabiana, que a gente tinha falado sobre as restrições, ela agradeceu e falou: acho importante pontuar essas questões. Meditação virou uma febre e é preciso ter esse filtro, esse cuidado. A Fabi, inclusive, é aluna do curso da pós também, da turma de sábado, e ela tem uma afinidade bastante grande, estuda também meditação. Sim. Fabi, eu acho que então você não foi minha aluna ainda, porque no material dessa pós aí tem logo na primeira aula, eu abordo isso para ficar bem claro para os alunos. Tem um livro que acho que a arte da meditação lá do Daniel Goleman, que ele aborda, então eu trago exatamente esse capítulo dele que coloca. É muito importante mesmo colocar, não só pelo cuidado que as pessoas devem ter, mas como você bem falou, virou uma febre, e essa febre ainda na internet. Então a gente não sabe mais quem está atrás, né? Consumindo esse produto. Tem essa questão ainda. Quem está consumindo... mas isso daí, no caso da internet, é um pouco sem controle. Por isso... Sim, total. Mais difícil. Por isso é mais legal se você, né, as pessoas puderem estar em grupos assim menores, no sentido de serem privados, para você ter essa atenção, né? Preencher um cadastro, alguma coisa assim que você compartilhe quem você é. Embora tenha as meditações livres nas lives, tem aplicativos de meditação há muito tempo. As pessoas estão colocando agora, mas a meditação já está disponível há muito tempo, assim, gratuita na internet. Mas a gente deve usar ela, sim, às vezes como um complemento, quem se identifica com esse formato. Porque tem esse cuidado de quem está do lado de lá, sem dúvida. Quer perguntar alguma coisa? Não. Laura, você falou sobre alimentação, que é muito importante nesse processo também. Dá um exemplo para a gente de um alimento, ou algo que estimule essa primeira pessoa, esse primeiro contato. Bom, estimular para meditar, eu ia falar que estimula a mente demais é a cafeína, que todo mundo adora e está na moda. A cafeína é estimulante. Eu não consigo me concentrar. A pessoa toma um pote desse tamanho de café e senta para fechar os olhos, mas a chance da mente ficar quieta é muito pequena. Olha lá, o cafezinho é difícil. Então, são essas escolhas, né? Por exemplo, se você toma um café para meditar, é muito difícil. Quem já medita, de novo, tudo é possível, porque ela já meio que conhece o caminho e pode, às vezes, passar por esse movimento da mente. Mas os estimulantes, eles seriam não tão indicados. Numa cultura mais do yoga, você tem até algumas especiarias, algumas coisas que eles evitam por serem estimulantes. No sentido, quando a pessoa quer ficar assim, vamos dizer, bem radical, mas né, de deixar tudo muito limpo, favorecendo essa meditação. Então, as pessoas... Mas o estimulante, daí, a gente poderia colocar os açúcares, tanta coisa que estimula essa mente, não só para ficar acordada, mas também para ficar embotada. Você falou da feijoada, mas é isso. Depois de uma feijoada, você ainda toma um pote de sorvete, ou sabe assim, a chance de você é muito diferente. O que facilita um processo de silêncio da mente? Primeiro, o corpo já está mais silencioso. Então, quando a gente acabou de comer, não é o melhor horário para meditar.
porque o corpo está trabalhando, tem, né, a energia toda está lá no sistema digestório. Então, não seria o horário mais indicado. Não é que não possa. Muitas vezes eu dou curso, a gente almoça e volta para um curso que é meditação, a gente faz uma experiência. Mas é mais difícil, dá mais sono nas pessoas, porque é a atividade. Então, que tipo de oferta você faz quando você precisa dar alguma coisa logo depois do almoço? Para dar uma sensação agradável. Mas os alimentos que seriam mais para meditar, mais aquietadores, né? Os chás, que não são estimulantes, que não tenham a cafeína, legumes, verduras, frutas, aquela vida natureba, mas é isso, porque facilita a digestão, a mente. Você pode ver que quando a gente quer fazer um dia, né, um dia de limpeza, de purificação, o que a gente faz? A gente toma um caldo, toma um suco verde, quando a gente quer se limpar, sem pensar na meditação, sabe? Amanhã eu vou fazer uma dieta. Essa dieta rebate lá na mente, mas rebate muito rápido. As pessoas que às vezes vão em retiro de meditação, com certeza uma alimentação a favor ajuda a você aquietar a mente. E, de novo, como que a nossa dieta da sociedade é mais artificial, enlatada. Então, isso dificulta também. Conservante, tudo isso. Para aquele que já medita, essas coisas têm menos impacto, né? Quando a pessoa já tem o treino, o refinar da mente. Mas embota. Mesmo as pessoas que já vivem na prática, por exemplo, nesse confinamento, o cuidado que a gente tem, eu digo aqui por mim, opa, estou pisando na jaca, deixa eu voltar ali para viver comigo mesma nesse momento, sabe? Para você potencializar o que tem de bom. O que tem de bom para fazer agora? Da prática, da meditação. Senão a gente embota, né? Todo mundo, se você comer assim, dormir, a chance são escolhas que você faz, né? O que a gente escolhe para hoje? E a meditação também vai nesse caminho. Laura, por exemplo, o André citou um ponto para ele que chamaria atenção à meditação. Então, gostaria de diminuir a minha ansiedade, que foi algo que você falou, ter mais concentração. Em que mais a meditação pode ajudar a pessoa, o indivíduo como um todo? Então, essas chamadas, né, elas acontecem, né, e a gente as pessoas, tem linhas de meditação que usam isso como uma bandeira muito grande para chamar as pessoas. Como acontece no yoga, como acontece na naturopatia. As pessoas usam um tema e chamam. Então, melhorar a concentração, aquilo que a gente falou, a concentração, ela não é meditação antes. É o que a gente vai treinar para meditar. Ela é um produto que a gente resolve antes da meditação em si. Então, melhora. Se você treina concentrar, uma hora você melhora a concentração na sua vida. É o resultado. Às vezes você nem chegou na meditação profunda, mas melhorou a sua concentração. Isso acontece no começo para as pessoas. A pessoa começa a meditar um mês, ela se sente com maior concentração e um pouco menos de ansiedade. Por quê? Também começou a respirar com mais qualidade, né? Começou a respirar mais devagar, deu um pouco mais aquietou um pouco. Então, a ansiedade, a tendência é diminuir. Parar de pensar por alguns minutos. Né? O pensamento, respiração, ansiedade, eles estão no mesmo tema. Um acessa o outro. Então, são coisas que são consequências, mas não é o objetivo do meditar. O objetivo mais profundo da meditação é essa possibilidade de você se perceber na unicidade, vamos dizer, da forma mais profunda que puder ser. Essa unicidade você pode falar envolvido com a palavra Deus, com a palavra divino, com a palavra espírito, que seja, mas é um caminho do meditador como que surge nas culturas, primeiramente nas culturas religiosas, no passado. Da onde surgiram, né, os meditadores iniciantes que estavam ali
no contexto filosófico do entendimento da vida. Mas a meditação, ela traz, se for para pontuar a meditação como uma chamada para as pessoas, ela vai atingir, porque ela vai no autoconhecimento, então ela também que é tem a cura de tudo. ela vai ter possibilidades muito infinitas. A pessoa vai dizer que começou a meditar e está comendo melhor, porque alguns fazem aquele mindful eating, porque a pessoa come concentrada, come observando o que come. Outros vão sentir uma melhora no sono, porque começaram a respirar melhor, né? Descansaram um pouco a mente e foram dormir. Então, a meditação melhora o sono. Meditação melhora a pressão, quem tem pressão alta, porque ela começa de novo, aquieta, então todo o seu metabolismo também se beneficia. Então, até brinco, eu coloco esses benefícios bem físicos e mentais, assim, bem do mundo mundano, nas apresentações, até brinco, falo, parece que é o curandeiro, que meditação cura tudo. Porque se você for levar para esses locais, realmente ele vai ter esse poder de curar tudo, mas muito mais porque você deu a possibilidade de autoconhecimento, parou, aquietou, olhou esse corpo, né, ressignificou algumas coisas. Eu estou comendo pior. Então você começa, nossa, eu estou pesada, a minha mente não para. Deixa eu tentar fazer um outro alimento para ajudar. Aí a pessoa vai dizer que a meditação melhora a dieta, entendeu? Elas são resultados nesse sentido. Mas como a Fabi falou, como está muito na moda, as pessoas acabam vendendo essa meditação como um cura-tudo. E não é assim. Precisa ter, como eu perguntei, né, qual é o seu impulso para? A pessoa que quer ir nesse caminho, ela precisa ter bastante força de vontade. Porque é um caminho. É um caminho especial. É um caminho especial. Não é sentar 3 minutos e tá tudo bem, melhorei a concentração. Para ser profundo nessa experiência, né, para vislumbrar aquilo que é o fluxo contínuo de percepção, existe muito refinamento, existe uma preparação de concentração. Algumas pessoas têm essa natureza, você vê isso em crianças, já vem do karma das pessoas. Então, algumas pessoas têm muita facilidade de sentar e realmente meditar, mas por conta já de uma predisposição. E outras têm muita dificuldade. Então, elas vão ter que ter mais esforço sobre si mesmo para realizar. E também não se cobrar tanto. As pessoas acham que vão sentar e primeiro vão resolver todos os problemas, né? Brincando assim. Mas elas acham que vão sentar e a mente vai parar e você vai sentir um relaxamento maravilhoso numa primeira experiência. Então, eu sempre digo, não se preocupa com essa mente pensando. Primeiro, vamos observar a mente pensando. Quando você observa que tem uma mente que pensa, já andou muito. Na sociedade, se você andar na rua, a maioria das pessoas nunca fez essa experiência de fechar um pouquinho os olhos, perceber esse corpo e, nossa, como eu não paro de pensar, que difícil que tá. Mas isso já é um passo grande. Isso já é um passo grande, a pessoa não pode desvalorizar se ela chegou até ali. Ela já andou bastante, ela olhou para isso. Então, dali para limpar a mente, aí é refinar a concentração. Refinar a concentração, olhar alguns aspectos da vida, sim, né? O quanto que a gente está alimentando. Se a gente viver aqui no confinamento, por exemplo, com muita atividade na internet, com muito jornal nacional, dormindo desregradamente, comendo desregradamente, vai ser mais difícil meditar, sentar para meditar. Então, o que a gente escolhe para comer? Qual é o nosso alimento mental? Nas relações, se eu tenho relações conturbadas, a minha mente vai ser mais difícil de ficar quieta. É normal isso. Né? Não é daquele ser humano que, nossa, eu não consigo ficar quieto. Não, olha para a tua vida, vê se a tua vida está fluindo. Aí você talvez consiga alguma coisa. Por isso que a meditação é o cura tudo, a brincadeira, mas porque ela vai fazer você olhar para isso. Ela vai fazer você olhar para que alimento mental nós estamos, né, nos alimentando. O Rafa fez outra pergunta que é, de forma didática, existem níveis de meditação?
por exemplo, iniciante tem que lidar com foco na respiração. Aí no nível 2, não se prender a pensamentos e assim por diante. Existem etapas, sim, viu, Rafa? Vamos chamar de níveis, de etapas. Esse refinar a concentração, eu diria que até antes a gente já tem que... essa questão dos 5 sentidos. Para você concentrar em alguma coisa, você tem que isolar já um pouquinho dessa captação dos 5 sentidos. Né? Então, para eu me concentrar numa chama de uma vela, por exemplo, eu tenho que não estar estimulado a ouvir os sons que estão acontecendo no quarto do lado. Né? Ou então, se eu tiver com a barriga roncando, morrendo de fome, sabe assim? Alguma coisa que começa a estimular. Se você está concentrado na chama de uma vela, mas em volta tem um monte de gente andando, talvez você não se concentre, porque o sentido vai despertar. Por isso que o pessoal às vezes faz aquela meditação voltada para a parede, porque ela fica alguma coisa em branco e você concentra. Não tem estímulo. Porque uma vez captado, né, o sentido, a mente começa a interpretar. Ah, eu não gosto desse barulho. Ah, olha essa pessoa. E aí a mente vai para a área da memória e começa a produzir emoções, sentimentos. Então, você tem esse isolamento dos sentidos, né? Você refina a concentração e depois começam alguns estágios mais sutis, né, Rafa? E mesmo dentro do processo de meditação, a gente poderia colocar essas etapas, mas isso são coisas que a gente aborda, vamos dizer assim, mais intimista ainda, né? No sentido de quais são essas etapas dentro da meditação, para quem já está vislumbrando esse fluxo contínuo de percepção, né? Quais seriam, o que a gente diria, as pequenas iluminações que começam a surgir. Mas isso é alguma coisa até para a gente falar, talvez, não sei se numa live, né? Mas alguma coisa para as pessoas que experienciam isso. Isso está na literatura. Né, no sentido, né, as pequenas iluminações que surgem a partir do momento que você tem clareza mental, né? Você tem clareza, consciência, onde você se percebe né, com esse olhar da consciência, não com a mente identificada. Então, tem várias etapas que processos, né? E todas são válidas. Por isso, quando alguém fala alguma definição de meditação lá na frente e outra aqui, todas estão complementares, porque cada um faz um processo. E, inclusive, Laura, quem quiser saber mais sobre meditação, a Laura dá aula de meditações também, dá curso de meditações, pode te procurar aqui no Instagram mesmo? Sim, sim, claro. Então, aí chama ela, conversa, porque eu já fui aluna dela, um pouquinho assim só, e aprendi muita coisa. Quem quer ingressar nesse caminho, tanto de aprender para si, quanto para aplicar, ajudar no processo alheio, é muito importante ter o estudo também, além da vivência, né? E você instrui muito nesse caminho. Então, quem quiser, super recomendo. A Laura, chama ela aí, conversa não só sobre meditação, mas yoga e Ayurveda também. Sim, obrigada, Rê. Isso que você falou do partilhar a meditação. Para quem medita há tempos, né, profundamente, existe também essa onda hoje de partilhar, né, de trazer mais pessoas para meditarem. Muito nesse sentido da energia do universo, né? Quanto mais pessoas conscientes, mais o planeta se beneficia. Então, a meditação, no fim, também, se a gente fosse falar um outro objetivo, é o despertar da consciência, tanto a consciência individual, como a consciência de quem somos, da natureza. Então, você traz seres mais despertos, né? Quando minimamente. Então, são sementinhas. Às vezes, você vai oferecer a meditação em espaços que possam ser inóspitos para a meditação, mas sempre você pode estimular uma pessoa, você pode despertar alguém para alguma coisa. Então, é muito nesse sentido, eu sou uma apoiadora da disseminação da meditação, não da banalização, mas da disseminação, sim, porque ela contribui no nível individual, no nível
coletivo. O coletivo precisa de pessoas conscientes, porque Uhum. é um balanço, né? Ou é a inconsciência ou é a consciência. A gente está aqui na luta de várias formas, com meditação, com naturopatia, com Ayurveda, com yoga. Assim, quanto mais pessoas nessa energia, né, mais consciência, a gente conversa a mesma língua, né? Uma língua de paz, uma língua de preservação da natureza. Laura, infelizmente nossa live está acabando. Então antes quero te agradecer muito obrigada por ter Adorei cedido casal. seu tempo, por ter cedido um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Essa live vai ficar salva assim lá na Casa de Autocuradores, que é um blog comunitário que a gente tem. Assim que estiver pronto, eu compartilho aí com todo mundo para assistir. Vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Nossa. E aí, em seguida, você já passa um recado e se despede, tá bom? Tá Laura, bom. O que é, dentro do seu conceito, da sua visão, o que é mediunidade para você? Mediunidade, ó. Eu não vi suas lives, não me preparei. É surpresa mesmo, por isso que eu não falei nada. O que é para você? Para você. Mediunidade é uma percepção que alguns têm já, de novo, lá no seu karma, já nasce. Travou. Para não fechar, mas vai. Outros desenvolvem ou percebem a sua mediunidade até nesse estado meditativo. Eu falo isso no curso, quando a gente silencia o corpo. Quem é médium, a mediunidade surge, porque já é o caminho. É que nem o dormir. Quem dorme, encosta a cabeça, dorme. Quem é médium, fecha os olhos e tem essa facilidade de expressar a mediunidade. A mediunidade é uma percepção mais sutil, né? Talvez, no meu entendimento, uma percepção mais sutil de conexão com aquilo que alguns têm a sensibilidade para perceber e outros não. E quanto mais você refina a sua sensibilidade, os seus instintos, mais esse nível de percepção que para alguns a mediunidade já é aflorada, né? Já vem num karma. Eu acho que já vem num karma de algumas pessoas, né? Se ela não desenvolveu agora, ela já desenvolveu em algum outro momento, assim, como uma energia coletiva dessa força da mediunidade. Acho que você, não sei se desenvolve, mas na meditação aprofunda muitas experiências nesse sentido. Demais, tenho várias. Porque é ali. Porque é ali que você percebe as qualidades da natureza. Alguns de uma forma sutil, outros nem tão sutil. Né? É isso, Rê. Obrigada, casal. Por tudo, adorei a conversa. Obrigada a vocês que participaram. Tá bom? A gente Gratidão, se fala. Laura. E quem quiser falar com a Laura, entender mais sobre meditação, Ayurveda e Yoga, inclusive tem várias aulas dela lá no canal do YouTube. Seguem aí a Laura. Tem muita informação, muito conteúdo maravilhoso. Gratidão, professora. Obrigada, gente. Até. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau pra vocês que apareceram aí. Tchau. Tchau. Obrigada, Rê. A gente se fala lá fora.